Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando em casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. O ministério de Jesus, que se iniciou principalmente na região da Galileia, acabou fazendo com que as pessoas se interessassem pela sua mensagem, pela mensagem do reino de Deus. A região da Galileia, local em que Jesus passou a maior parte do tempo no seu ministério, embora ele tenha viajado para outras regiões, era uma região bastante pobre, de pessoas comuns, de pessoas sem grande formação e de pessoas sem grande importância na sociedade de Israel. O texto da nossa reflexão de hoje começa apontando para o fato de pessoas que eram consideradas como pessoas de má fama e cobradores de impostos que se interessam pela mensagem de Jesus. E é importante perceber e entender que a pecha de serem maus, de serem pessoas de má fama, era atribuída pelo preconceito de outros, ou seja, não era algo próprio das pessoas, mas sim da maneira como os outros as viam. E é interessante notar que mesmo 2000 anos depois, no nosso tempo, no nosso país, ainda continua existindo esse tipo de preconceito, sobretudo com pessoas que são consideradas inferiores. É assim, por exemplo, com as pessoas que habitam a região sudeste do Brasil, região mais rica do país, e que entendem, por exemplo, os nordestinos como pessoas de segunda categoria, como cidadãos de segunda categoria. E na mesma linha vamos encontrar pessoas que discriminam outros porque são canhotos, porque são negros, porque são baixos, porque não têm cabelos ou coisas do tipo. Esse tipo de preconceito, por mais incrível que possa parecer, é encontrado muitas vezes dentro das comunidades cristãs que não deveriam reproduzi-lo sem estar em oposição às atitudes que encontramos no próprio Jesus. Aqui no texto, a crítica do acolhimento de Jesus em relação às pessoas de má fama vem dos religiosos. Isso está aí no versículo 2. Eram os fariseus e eram os mestres da lei, sempre se entendendo como gente de bem, que se arvoravam no direito de discriminar e de criticar aqueles que eram diferentes deles. Eles afirmavam: este homem se mistura com gente de má fama e, pior, toma refeições com eles. Embutida nessa crítica,
temos a ideia de que se misturar era o mesmo que se igualar. E pior, comer junto era manter comunhão com alguém como um igual. E a crítica era que Jesus estava se igualando a gente desprezada, principalmente aqueles que eram considerados de má fama por serem impuros, e também com cobradores de impostos, que eram considerados como traidores da pátria, porque eram cobradores de impostos para Roma, que cobravam do seu próprio povo para dar o dinheiro a Roma. O que os religiosos da época faziam era dividir a sociedade em dois tipos de pessoas: nós, os bons, eles, os maus. E é importante percebermos que a mesma ladainha acontece hoje com evangélicos que separam a sociedade em nós contra eles. E fazendo isso, se identificam como aqueles que são do bem, combatendo o mal. E esse texto, da maneira como Jesus trata as pessoas e da maneira como ele tem comunhão com pessoas de má fama e cobradores de impostos, demonstra de maneira absolutamente clara que ele jamais agiu da forma que os religiosos agiram. Isso significa que essa ladainha que acontece hoje com evangélicos que se colocam como sendo do bem, lutando contra o suposto mal, aqueles que são diferentes, é na realidade uma reprise daquilo que nós encontramos nos religiosos da época de Jesus. E a resposta de Jesus à crítica dos religiosos é feita em duas parábolas diferentes. A da ovelha, que vai do versículo 4 até o versículo 7º, e a da moeda, que vai do versículo 8º até o versículo 10. As duas parábolas vão revelar como age o verdadeiro Messias que veio salvar e buscar os perdidos. A primeira parábola é a parábola da ovelha. E Jesus diz: se alguém perder uma ovelha, vai deixá-la para lá? Isso está aí no versículo 4. É claro que não. Ele deixa as outras 99 e vai em busca da perdida. Jesus diz que o bom pastor, aquele que ele mesmo representa, dá a vida pelas ovelhas. E, portanto, a atitude que ele descreve aqui é justamente a de alguém que está preocupado com o cuidado de todas as ovelhas. Assim é com o bom pastor, que é o próprio Jesus. Mas quem despreza a vida de uma única pessoa, seja ela quem for, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela de má fama, seja ela um cobrador de impostos, está na contramão da ação de Jesus. E não podemos nos esquecer que é a ação de Jesus o exemplo que deve ser seguido. Aprendemos com Jesus que não há pessoas menos merecedoras da graça. Na realidade, o que aprendemos com o ensino de Jesus é que todos não são merecedores e ainda assim são alvo do seu amor redentor. E por isso não podemos desprezar a vida de nenhuma pessoa, porque foi assim que Jesus agiu em relação a todas as pessoas. Cada vez que desprezamos a vida de quem quer que seja, estamos dizendo: Deus, por seu amor, enviou a Jesus Cristo para salvar a humanidade, mas há alguns que eu acho que não merecem ser salvos. Há alguns que não podem receber a graça porque não são bons, quando na realidade o que temos são todas as pessoas não merecedoras de nada, mas mesmo assim Deus as alcança. O ensino de Jesus demonstra que a sua graça é maior do que a nossa discriminação, do que o nosso preconceito
com quem quer que seja. E na parábola da ovelha, temos então o resgate que traz alegria e que contagia os outros. Isso está aí nos versículos 5º e 6º. E perceba que a ovelha já era dele. A festa para uma ovelha comum, sem importância, mas que passou de perdida a encontrada. Nesse caso, 1%, uma única ovelha, vale tanto para o Messias quanto as outras 99, quanto os outros 99%. E a partir do versículo 8º, começa a segunda parábola, a parábola da moeda. E Jesus diz: se alguém perder uma moeda de prata, vai deixar para lá? É claro que não. Vai procurar com cuidado até achar. E é assim que o Messias age. Busca com diligência, com cuidado, até encontrar. Não despreza uma moeda por ter outras 9. Não contabiliza perdas como se elas fossem normais. Jesus está ensinando com essa parábola que até mesmo aquilo que consideramos sem importância, não é sem importância no reino de Deus. Ainda que seja uma simples moeda de prata, ela tem o seu valor, ela tem a mesma importância do que todas as outras. E assim como aconteceu com a recuperação da ovelha, quando há a recuperação da moeda, há festa e alegria. Isso está aí no versículo 9. E novamente precisamos perceber que a moeda já era da mulher que havia perdido, mas o resgate traz alegria. E assim é com o verdadeiro Messias. A alegria por aquele que é o arrependido, por aquele que é alcançado pela mensagem transformadora e libertadora do Evangelho. Perceba como Jesus, com o uso dessas duas parábolas, demonstra que a crítica feita pelos religiosos, pelos mestres da lei, estava na contramão da salvação que ele veio trazer. Como ele, o verdadeiro Messias, dava valor a todas as pessoas, independentemente da opinião e do preconceito daquelas pessoas religiosas. E a conclusão de Jesus, que aparece tanto no versículo 7º quanto no versículo 10, revela o caráter de inclusão de Jesus. Ele diz: há festa no céu para um pecador que se arrepende, mais do que para os supostos 99 bons, que nem são tão bons assim como nós sabemos. Até os anjos, versículo 10, fazem festa pela salvação de uma única pessoa. Quem pensa ser bom, acha que não precisa de arrependimento. Quem pensa ser bom, acha que os outros são maus e ele deve se afastar deles. Jesus faz exatamente o contrário. Acolhe a todos e celebra a comunhão com quem não merece. Em última análise, ninguém merece, e mesmo assim, Jesus celebra a comunhão com pessoas que não merecem. Que como comunidades de fé dos nossos dias, nós possamos seguir o exemplo de Jesus, o verdadeiro Messias. Assim como ele não discriminou ninguém, não teve preconceito com ninguém, assim como ele acolheu pessoas de má fama, assim como ele teve comunhão com cobradores de impostos, com pessoas desprezadas pela sociedade de sua época, que a igreja dos nossos dias também possa agir da mesma maneira, possa acolher, possa receber, possa celebrar a comunhão com aqueles que, como nós, também não merecem nada de Deus, mas que foram agraciados por Ele. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.